Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, nós vamos hoje estudar a lição de número 22 do nosso Curso Fé, módulo 1, Determinação. E o título dessa lição é Determinar significa obedecer. Nós temos que partir do seguinte princípio: o Senhor Deus não colocou nada na Bíblia para enfeitá-la. Tudo que está escrito na palavra foi escrito como a sua revelação para o homem, a qual é completa. Ele também não deixou de nos fornecer nada. Então vamos entender bem. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é completa. Ela é a revelação de Deus para o homem. O Senhor não colocou ali palavra alguma para enfeitar. Como se ele fosse um escritor, como os homens são, e os homens querem expressar um pensamento, mas querem fazer a coisa bonita. Então eles vão colocando as palavras, e às vezes colocam palavras que comprometem. Deus não. O que ele colocou é com um propósito. Também não houve nada da revelação de Deus que ele omitiu. Ele colocou exatamente toda a revelação, completa a revelação, para que nós aprendêssemos a nossa posição e tomássemos posse da bênção. Alguém pode achar que o Senhor deveria ter feito as coisas de outro modo, que as bênçãos seriam melhor recebidas se fossem de outra maneira. Entenda, não é que ele teve o capricho de dificultar as coisas. Esse método que ele usou, é o único meio para que nós cheguemos até ele. É o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não pense você que Deus é um pouquinho assim cabeçudo e ele, eu vou fazer uma coisa dessa maneira. Se não quiser desse modo, problema das pessoas. Não. Esse é o único meio da gente chegar até a presença de Deus. A palavra de Deus é o único caminho de nós nos chegarmos ao Senhor Deus. Nada mais e nada menos do que a palavra irá funcionar. Agora, quando a pessoa a recebe tal qual ela é e age sobre a revelação dela, essa pessoa entra no caminho que a leva ao Senhor Deus. Então não pode ser um pouquinho menos nem um pouquinho mais da palavra. Não há outra maneira da gente se chegar diante de Deus. Existem pessoas nas religiões pagãs que fazem grandes sacrifícios, penitências, pagam um preço altíssimo para elas se chegarem a Deus, na esperança de que, em assim fazendo, elas estarão agradando o Senhor Deus. Não, nada disso é verdade. A gente só chega ao Senhor Deus através da palavra de Deus. Você pode ser o cristão mais consagrado, ou melhor, dizimista da igreja, o pregador de mais nome na face da terra. Se você, ao ser tentado por algum mal, doença, enfermidade, pecado, qualquer problema, se você não se estabelecer na palavra e não reivindicar o seu direito na palavra, você vai ser pego, preso e derrotado por aquela tentação. Porque na hora que você se estabelece na palavra, você se coloca na palavra de Deus, você é transportado para a presença do Senhor Deus. Praticar a palavra é amar a Cristo. Muito mais do que o benefício que alguém recebe por praticar a palavra, ao fazê-lo, a pessoa está provando que ama a Cristo. Vamos entender isso aqui. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós recebemos um benefício. Puxa, se eu estou precisando de uma cura, eu pratico a parte da palavra que fala sobre a cura, eu recebo a cura. Então eu recebi um grande benefício. Mas esse meu ato, muito mais do que o benefício que eu recebi, esse meu ato me dá condições de provar que eu amo ao Senhor Deus. Eu estou enfrentando uma situação financeira diversa. Eu começo a orar, lutar com a palavra, usar a palavra, enfrentar aquele espírito de miséria com a palavra de Deus. De repente eu prospero. Puxa, é bom prosperar. Ter a sua casa, ter o seu carro,
ter condições de comprar aquilo que você precisa. Mas muito mais do que um benefício, você provou que você ama a Jesus. Por exemplo, João capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus disse o seguinte, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquela pessoa que tem os mandamentos do Senhor Deus, do Senhor Jesus, e os pratica, esta pessoa prova que ela ama a Jesus. E ele diz mais, esse que me ama, aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, o Pai só pode amar uma pessoa quando essa pessoa ama Jesus. E amar a Jesus é guardar o mandamento. Guardar, nesse texto, significa praticar. Assumir o que a palavra declara ser nosso. Segundo Jesus, praticar a palavra, ou seja, determinar o que ela garante ser nosso, é a maior prova de amor que nós temos para Deus. Agora imagine você que muitas pessoas passam o tempo todo olhando para cima e dizendo aleluia, aleluia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E fazendo só um teatrinho aqui, Jesus olhar do céu e fica lá, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Mas como é mentiroso se a pessoa está dizendo que ama? Não, Jesus não está recebendo, não quer receber o louvor só de lábios. Uma vez ele disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas, preceitos, que são doutrina dos homens. Ele diz aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, então você deve procurar ter os mandamentos de Jesus e os guardar. Ou seja, os praticar. Quais são os mandamentos de Jesus? Leia o Novo Testamento que você vai descobrir. Os 10 mandamentos eram da lei de Moisés. Os mandamentos de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, resume toda a lei. Mas Jesus falou muita coisa aqui que são mandamentos dele. Que ele mandou que nós praticássemos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que ir por todo mundo. Muitos não estarão na linha de frente, mas eles estarão patrocinando aqueles que vão. Eles estão guardando o mandamento de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Todo cristão deve expulsar os demônios. Falarão novas línguas, falar as línguas do Espírito de Deus. Se pegarem serpente, beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum pegarem serpente. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então são mandamentos de Jesus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Orai pelos que vos perseguem, caluniam, amai os vossos inimigos. Tudo isso é mandamento de Jesus. Nós temos que aprender quais são os mandamentos do Senhor Jesus e passar a praticá-los. Passar a usar a palavra de Deus nesse sentido, praticar a palavra. Então aquele que tem os mandamentos e os pratica, ele diz, esse é o que me ama. Aquele que não tem os mandamentos e não pratica, não ama Jesus. Ele pode dizer que ama, põe a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja todo domingo, aquela pinta de santo, mas vê uma pessoa do sexo oposto passar, ele corre o olho, ele paquera. E Jesus disse, se alguém olhar para uma pessoa com intenção impura, já adulterou contra ela, então ele não faz mais isso, porque ele tem um mandamento e ele pratica. E outros mandamentos a pessoa vai praticando. Então esse ama Jesus. Aquele que fica, eu te amo, aleluia, aleluia. Jesus fica lá, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Eu te amo, mentiroso, eu te amo, mentiroso. Mas não. Agora, quem tem os mandamentos e pratica, esse ama Jesus. E o que acontece com ele? E aquele que me ama será amado de meu Pai. Amou a Jesus, tem os mandamentos e pratica, o Pai ama. Quer dizer, a pessoa conhece a promessa dela, e ela vai e determina. O Pai vai e concede a determinação. Está vendo como é que é importante? Está vendo como é diferente? A pessoa fica o tempo todo, Deus, eu te preciso. Deus, tu sabes que eu te amo.
E Deus olha do céu, mas que sujeito mais sem vergonha, está inventando mentira aí? Se ele me amasse, ele teria os mandamentos de Jesus e os guardaria, praticaria. Então, isso provaria que ele ama, e eu então amaria ele também. E Jesus continua dizendo, será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Poxa, missionário Soares, eu nunca recebo uma revelação da palavra de Deus. Olha, eu já cansei. Eu leio, não entendo nada da Bíblia, porque você não pratica o que você entende. Se você tiver os mandamentos e praticar, você vai provar que ama Jesus. O Pai vai amar você. E Jesus disse, eu o amarei também e me manifestarei a ele. Jesus é a palavra de Deus. Ou você acha que a palavra de Deus vai ficar se revelando a você que não quer nada com ela? Praticar a palavra é obedecer. Todas as ordens do Senhor Jesus são para serem obedecidas. Quando o Senhor disse que deveríamos resistir ao diabo e que ele fugiria de nós, meu irmão, isto é para ser praticado sem questionamento, mas a maioria não pratica. Tem gente que chega a dizer que nós praticamos a fé por causa dos benefícios. É claro que há benefício em praticar a palavra de Deus, mas nós praticamos porque nós amamos a Jesus. Ser curado, prosperar, ter a solução de um problema, muito na frente de ser bom, é prova que você ama Jesus. É claro que é bom ser curado, é claro que prosperar é bom, mas quando você determina a sair do mal, você manda a miséria embora e assume a prosperidade, você está dando prova que você ama Jesus. Ele disse, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é para ser aceito sem questionamento algum. Agora, deixar de resistir ao diabo e de determinar a bênção, exigindo o nome dele a sair do mal, é desobedecer a Jesus. Você não tem que ficar aí, por favor, missionário Soares, por favor, pastor Pedro, por favor, pastor Joaquim, por favor, dona Maria, ore por mim. Você tem que levantar-se em nome de Jesus e proibir o diabo tocar em você. Meu irmão, isto é praticar a palavra de Deus. O resto é praticar religião. O que é que você quer? Praticar religião ou praticar a palavra de Deus? Se você pratica religião, Deus não tem nada a ver com você. Olha o que Jesus disse aqui, ó. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Lucas 6,46. Você tem que fazer o que Jesus manda. Quem é Jesus? A palavra de Deus. Aquilo que ela orienta, que ela manda, é para você praticar. E não ficar, ó Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Ele disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Não, Jesus é o Senhor da minha vida. Coisa nenhuma. Você não é um praticante da palavra. Você não assume o seu lugar na palavra. Não, mas o senhor entende, né, missionário? Eu não entendo não, meu irmão. Para mim, fora da palavra de Deus, não existe mais nada. Temos que ficar aqui dentro. Essa declaração de Jesus, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nós podemos ver nela que quem mais agrada ao Senhor é aquele que faz o que Ele manda. Aqueles que passam dias, horas e meses louvando o Senhor, louvando entre aspas, que vive com aquelas expressões religiosas, aquela aparência piedosa, aquelas declarações religiosas na boca, mas que nunca se estabelecem nos seus direitos, aqueles que não fazem os males desaparecer, jamais agradam de fato o Senhor Deus. Isso é uma coisa séria. Há muita gente que pensa que está adorando o Senhor Deus. Eles jejuam, às vezes 2 vezes por semana, oram, tem aquela pinta de piedade. Vamos orar, oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu te amo. Mas aí o diabo põe a dor, misericórdia, Senhor, a dor é grande, por favor. Não, ao primeiro sinal, diabo, você está amarrado, você sai daqui em nome de Jesus.
É um problema aqui, você sai daqui. É um problema aqui, você sai daqui. É um problema em qualquer parte. Você se estabelece sobre a palavra, você não abre mão da sua bênção, você não aceita o jugo do diabo sobre você, você passa a ser, na verdade, um adorador de Deus. Adorador de Deus não é aquele que fica adorando entre aspas, aquele que fala por falar, não. É aquele que se estabelece na palavra, que assume o seu direito e que diz: diabo mentiroso, vai embora, eu não aceito. E é dessa maneira, porque está escrito, esse realmente adora o Senhor. E adorar a Deus não é ficar bajulando o Senhor, é assumir o seu lugar e mostrar para o mundo que realmente Ele é um Pai que cuida. Pobres adoradores. É grande o número de adoradores, entre aspas, né? Que estão perdendo tempo nas suas vãs maneiras de adorar o Senhor. Pois a verdadeira adoração o faz quem o adora em espírito e verdade. São esses a quem o Pai está procurando como adoradores. João capítulo 4, versículo 24, Jesus respondendo àquela mulher à beira do poço de Jacó, ele disse: Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Meu irmão, é essa adoração, no espírito, na revelação da palavra de Deus, e em verdade, no dia a dia. O mal lhe ataca, o mal vem para derrubar, é uma calúnia, é um problema financeiro, é um problema familiar, é um problema de saúde, e você não aceita, mas muita gente aceita. Tem gente que diz que é de Deus, dizendo: não, eu só quero ver onde a minha mulher vai, porque se ela chegar um pouquinho mais para lá, eu meto o pé no traseiro dela e fico livre dela. Ou ela está dizendo: eu só quero ver onde vai mais o meu marido. Isso não é praticar a palavra de Deus. Deus disse que o que ele ajuntou não separe o homem. Como é que você está praticando a palavra de Deus assim? Você tem que ficar na palavra, assumi-la e exigir a saída do mal. Não vai tocar em mim, não vai me vencer, eu não dou esse direito, eu não permito, a bênção é minha e daqui não vai sair mais nada a não ser aquilo que sai da minha boca, a palavra de Deus. Meu amigo, veja, determinar é obedecer a Deus. Não é uma coisa que nós inventamos, não, porque se fizermos assim não vamos melhorar. Claro que vamos melhorar. Claro que você vai desfrutar saúde, claro que você vai prosperar, claro que você vai ter um lar estável, mas muito mais do que o benefício que a determinação lhe trará, é você obedecer o Senhor Deus, é você se estabelecer sobre a palavra dele e terminantemente dizer ao diabo que você não aceita nenhum mal na sua vida. Diabo, acabou. Eu tenho a palavra de Deus, eu não abro mão da bênção, e você pode pegar o que é seu e pode ir embora. Aqui você não vai entrar de maneira alguma. A vitória está comigo e eu vou vencer em nome de Jesus. E está determinado e tem que ser dessa maneira, eu não aceito. Desse modo, você está obedecendo o Senhor Deus e você está dando o maior louvor que os seus lábios um dia poderem dar a Deus. O que você fará a partir de agora? Vai continuar aí, eu te amo, ou vai provar que realmente você ama Jesus? Você aprendeu hoje, amém? Vamos passar para a próxima lição.